5. Superação de crises. A resolução de conflitos é um tema tradicional do budismo. Todos os ensinamentos tratam basicamente disso, da superação de obstáculos através da percepção da liberdade da mente. Os 8 passos do nobre caminho ensinado pelo Buda são o processo padrão para resolver conflitos. Temos conflitos de várias ordens, e a única forma de realmente resolvê-los são os 8 passos do nobre caminho. A percepção da liberdade da mente pode se manifestar como resolução de conflitos, o que está ligado à mudança de paradigma. Na verdade, o termo paradigma não é abrangente o bastante para dar conta do que acontece, mas tem sido usado com esse sentido. Em seu primeiro ensinamento, as 4 nobres verdades, o Buda menciona a roda da vida. A primeira nobre verdade é: estamos presos numa experiência cíclica, ou seja, estamos presos na roda da vida. O Buda fala sobre dukkha, a experiência cíclica na qual alegria e sofrimento são inseparáveis. Seu objetivo não é nos fazer pensar que não existe saída. Pelo contrário, se abordarmos a roda da vida de forma elevada, perceberemos que toda a experiência é criada pela liberdade da mente. Se usarmos a liberdade da mente, poderemos cruzar naturalmente por dentro da roda da vida. Ao falar da experiência cíclica, o Buda fala de um jogo mental que montamos e de nossa capacidade de criar jogos, circunstâncias, mundos. No ensinamento básico sobre a roda da vida, vamos tratar apenas de coisas depressivas, difíceis. O objetivo é que acordemos para uma situação grave. Dentro da atual perspectiva que temos de nós mesmos, a experiência da roda da vida é catastrófica. Não importa em que ponto estejamos hoje, inevitavelmente tudo o que tentarmos sustentar irá desabar. O Buda nos alerta para isso. É como se tivéssemos entrado em um túnel inacabado, bloqueado. O Buda nos avisa que o túnel não tem saída. Não foi o Buda quem criou a obstrução. Ele é nosso aliado. Se nossa ação mental e nossa ação no mundo forem estreitas, inevitavelmente colheremos a impermanência. Esse é o ensinamento do Buda que diz: observe, veja se alguma coisa que você está fazendo tem alguma chance de não ser impermanente. Se olharmos com atenção, perceberemos que tudo o que vivenciamos é marcado pela impermanência. Apesar disso, a primeira nobre verdade tem um sentido libertador. Ela remove nossa culpa. É bom lembrarmos que todos os seres estão submetidos à impermanência. Quando a desgraça desaba sobre nós, sofremos 2 impactos. No primeiro, constatamos: isso realmente aconteceu. No segundo, concluímos: sou um fracasso. No entanto, compreendendo a primeira nobre verdade, lembrando que todos os seres estão submetidos a essas circunstâncias e não tem como conter a impermanência e as dificuldades, damos-nos conta de que não há por que desenvolver uma culpa pessoal. Essa é uma situação que afeta todos os seres. Desabamento. A cada 10 anos, mais ou menos, defrontamo-nos com determinadas perguntas. Quem sou? Onde estou? Para onde devo ir? De tempos em tempos, nosso mundo desaba e não sabemos o que fazer. Temos a sensação de que morremos, o universo desabou. Ainda assim, após um tempo, ressurgimos naturalmente. Saímos do buraco e dizemos: certo, agora sou mais experiente, mais esperto, aprendi. Depois de cada crise, a pessoa se julga mais esperta, experiente e capaz de definir a direção correta, mas o processo de desabamento e recomeço segue se repetindo. Lá pelo 5º grau de esperteza, depois de 50 anos tentando acertar, a pessoa pergunta: quanto tempo ainda me resta? Talvez nessa hora, finalmente peça ajuda ao Buda.
Quanto antes pedirmos ajuda ao Buda, melhor. Cada vez que tentamos estabilizar algo não estabilizável, encontramos uma descontinuidade um pouco adiante. Quando a descontinuidade surge, nós a chamamos de crise. No budismo, todas as crises são bem-vindas. São circunstâncias que a pessoa deve aproveitar. O budismo ensina como lidar com isso, como se comportar em meio às crises para que elas não sejam vistas como tal. Além disso, os ensinamentos indicam como agir para diminuir as possibilidades de que as crises ocorram e a vida humana preciosa possa ser preservada. Absoluto e relativo. As crises podem ser vistas de modo absoluto e relativo. Na abordagem absoluta, reconhecemos que, se repousarmos na natureza ilimitada, nenhuma crise será possível. Nossa natureza encontra a liberdade frente às circunstâncias, a liberdade natural que não manifesta rigidez nem no próprio ideal de liberdade. Se reconhecermos isso, estaremos livres de crises. Nossa natureza essencial simplesmente não entra em crise. As crises só se dão no âmbito das identidades, das percepções relativas. Nossa natureza essencial nunca entra em crise. Isso acontece com as identidades impermanentes que montamos. São identidades separativas, vivendo em meio a paisagens mentais ou materiais também impermanentes. Não temos como conter o processo de mobilidade que leva inevitavelmente ao desabamento. Se nossa natureza reconhece que estamos além das circunstâncias, se ela se reconhece livre das circunstâncias, como a natureza divina, luminosa, a natureza de espacialidade do Buda, estamos livres de qualquer crise. Esse é o aspecto absoluto que nos impede de entrar em crise. Existem métodos relativos, duais, para reduzir as crises. São métodos que usamos com nossas identidades separativas. Como a dualidade permanece, não é possível erradicar as crises, mas elas podem ser reduzidas. Tanto na abordagem absoluta como na relativa, temos de entender como as crises são montadas e evitar os fatores que as desencadeiam, seja pela visão transcendente, absoluta, seja pela visão dual, relativa. Complicações. Os problemas começam quando fixamos identidades, aspectos que não queremos de modo algum que se movam. Podemos criar fixações por meio de 6 motivações básicas: orgulho, inveja, desejo, apego, obtusidade mental, carência e raiva, medo. São as 6 motivações mentais através das quais estruturamos identidades. Usamos essas motivações em diversas combinações, e isso produz impulsos. Logo depois surgem as complicações, porque os impulsos geram as 10 ações não virtuosas. Temos impulsos para matar, roubar, manter conduta sexual imprópria, mentir, agredir os outros verbalmente, criar intrigas, falar inutilmente, ensinar coisas indevidas, sentir aversão a outros seres e manifestar avareza. Se praticamos essas 10 ações, nossa vida se complica. Ficamos cercados de inimigos e circunstâncias difíceis. Se temos a percepção última, absoluta, naturalmente não vamos praticar as 10 ações não virtuosas, nem manifestar as emoções perturbadoras. Estamos liberados. Não haverá mais crises. Se não temos a percepção absoluta, se não atingimos a liberação, inevitavelmente vamos trabalhar com as emoções perturbadoras e cometer ações não virtuosas. Nesse caso, devemos utilizar um método relativo para evitar as crises. Esse método consiste em evitar ao máximo a prática das 10 ações não virtuosas. Não se trata de uma regra externa imposta a nós. Trata-se de um compromisso com nós mesmos de evitar as 10 ações por saber que trazem sofrimento e complicam nossa vida e a dos demais.
Assim, mesmo que nossa mente opere apenas de forma limitada e as circunstâncias do mundo desabem sobre nós, lidamos com as crises direcionando positivamente nossas emoções e ações. Mestre irado. Na roda da vida, existe um ser terrível, cheio de dentes, unhas enormes, enrolado numa pele de tigre, de aparência horrível, chamado Senhor da Roda da Vida, Yama ou Maharaja, ou ainda Mara. Ele personifica todas as nossas complicações. De tempos em tempos, Maharaja aparece como o vizinho do andar de cima, o chefe, o guarda de trânsito, o ex-marido. Nós o personificamos, criamos essa noção. O que significa personificação das dificuldades? Vemos as dificuldades na pessoa que está à nossa frente. Não lembramos que aquela mesma pessoa era um amigo inseparável há um tempo. No budismo, é essencial que nos demos conta do papel de Maharaja. Ele tem uma especialidade: pôr o dedo em cima de nossas fixações. Se temos uma fixação, temos um dedo de Maharaja. 2 fixações, 2 dedos. 3 fixações, 3 dedos, e assim por diante. Maharaja é melhor que computador. Tudo está gravado em sua memória e não acontece pane. O sistema sempre funciona. Ele nos dá um tempo, mas cedo ou tarde vai para cima de cada uma das fixações. Podemos dizer que Maharaja é um grande mestre, um mestre benigno. Ele apaga todas as nossas complicações. Mas também dizemos que é um mestre irado. Maharaja nunca perdoa. Põe o dedo em cima de qualquer imperfeição, aponta e cobra. Não adianta camuflar os defeitos. Maharaja sempre os descobre. De modo geral, camuflamos as ações ruins no meio das boas. Misturamos coisas boas com ruins. Fazemos que as coisas boas sejam um pouquinho maiores e as ruins, aquelas que não queremos mexer, vão junto. Envolvemos tudo num pacotão dourado e vamos puxando. Maharaja sempre dá um jeito e põe o dedo só naquilo que não serve, salvando as coisas boas. Ele é perfeitamente justo. O que significa ação equivocada? Erro, fixação. O problema surge onde perdemos a liberdade. Se temos fixações, iremos nos defrontar com elas quando a impermanência se manifestar. Aquilo que não queremos que mude vai mudar, e a dor correspondente vai surgir. O que é flexível não produz dor, pois permitimos que se altere. Onde temos compreensão e lucidez, não existe dor. Onde temos fixação, o movimento produz dor. Esse é o processo. No meio disso, temos a sensação de que Maharaja está presente. As desgraças estão presentes. Se percebermos que Maharaja está apontando as regiões de fixação e se formos capazes de olhar esse ensinamento, poderemos aprender. Ele precisa nos ensinar de alguma forma. Como ele vai parar nossa ação? Como vai frear nosso processo de loucura? É como uma criança que não sabe o que fazer e a mãe diz: vá lá brincar com seu joguinho. 15 minutos depois a mãe diz: venha almoçar, depois escove os dentes e vá para o colégio. Para a criança, a mãe é Maharaja quando acaba com a diversão. Se isso acontece com uma coisa completamente virtual, o que ocorre quando Maharaja diz à mãe: este mês você não vai receber seu pagamento? A mãe ouve aquilo e a situação parece muito concreta. Como ela vai pagar as contas no final do mês? As coisas para nós parecem muito concretas, da mesma forma que para as crianças. Os mundos são todos muito concretos. Essencialmente, Maharaja vai apontar o dedo sobre aquilo que não queremos nem pensar que, eventualmente, possa se modificar.